Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu tô gravando, né? Então hoje eu vou falar basicamente com vocês sobre a planilha de previsão. A pedido ali do Lima, eu vou então montar uma espécie de uma planilha de previsão. Aqui nós temos os anos, né? Os anos aqui passando e a população respectiva ali, o censo populacional para aquele ano. Então a gente tem dados ali bem antigos de 1872 até aí uma estimativa para esse ano de quanto que vai ser a população, né? Então veja só, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos montar a planilha de previsão. O que é uma planilha de previsão? Quando você trabalha com análise de gráfico de regressão, né, como a gente estava estudando, né, quando você tem então análise da dispersão, então você tem um conjunto de pontos e você quer estabelecer uma função que relacione esses pontos, o que acontece? A gente precisa utilizar da análise de correlação, ou linear, ou nesse caso ela está mais para uma não linear, né? Porque ela vai seguir, pelo menos em parte, uma função exponencial. Então a população ela cresce exponencialmente. É como se, por exemplo, estou dando exemplo, né? Vamos supor que a população cada pessoa, cada ano, uma pessoa tem dois filhos, né? Cada casal tem dois filhos. Então funciona como uma exponencial. Desse cada um dos dois filhos vai ter mais dois filhos que vão ter mais dois filhos, e é óbvio, mas é claro que não necessariamente vai seguir essa regra perfeitamente. Pode ter uma família tenha dois, outra tenha três, outra tenha cinco, seis, sei lá, pode ter outra que vai ter um só. Então tudo isso varia, mas é uma estimativa, considerando valores passados, você tentar prever os valores futuros, né? Então é exatamente isso que a gente faz na regressão, e o Excel tem uma ferramenta que já faz isso para você, né? Então você seleciona aqui, né, o ano e a população. Aqui você seleciona, né? Então, num dos lados você tem que pôr o tempo. Então, ou você põe ano, ou você põe uma data específica, né? Tipo, só que aí você tem que lembrar de formatar aqui e escolher a opção, né? Data completa ou data abreviada. E você vai inserindo. Aqui, então, no lado esquerdo você tem que pôr o tempo, alguma medida de tempo, ou data, ou dia, né? Data, dia, ou ano, ou um determinado mês, ou seja, tem que inserir uma certa medida de tempo. E do outro você coloca a variável que você está considerando, que no nosso caso é a população. Você vai em dados, beleza? E nós vamos colocar planilha de previsão. Olha só, então ele já vai gerar para você essa planilha de previsão. Aí você pode escolher o término da sua previsão. Então você está aqui em 2020, eu quero saber mais ou menos, vamos colocar aqui, ou a gente pode aumentar por aqui, ou a gente só coloca, né, já. Então 2100, qual que vai ser a população aí para 2100? E aí eu posso plotar. E aí ele gera toda essa planilha aqui, já no formato de uma tabela no Excel, né? Tudo bonitinho. E ele faz aqui as estimativas para nós. Então veja só, ele vai gerar aqui, esses são os valores atuais aí, recentes, e aqui ele gera para nós, nessa coluna, a gente vai ter a previsão da população, uma previsão, digamos, realista. O que é o mais provável que aconteça? Aqui, então, ele vai ter um limite de confiança inferior. Então, esse aqui é, digamos, estatisticamente, qual que é o menor valor que provavelmente vai chegar a essa população. Então, no caso de uma redução da população. Então, no caso que essa população vá reduzindo aos poucos. E aí aqui é o intervalo superior, em que tem um aumento realmente considerável, um aumento exponencial. Então, veja só, se nós pegarmos essas equações e fizermos o ajuste para elas, a gente consegue, então, estimar qual que vai ser essa população. A gente pode, por exemplo, também marcar esse último ponto, né, que é o ponto no limite 100, clicar com o botão direito e adicionar o rótulo de dado para ele. Então, olha só, a população até lá vai ser de, vamos ver, é claro, desconsidera a vírgula, né, porque não pode ter número com vírgula. Opa. Vamos copiar aqui só para colocar os pontinhos, senão fica até difícil da gente analisar isso daqui. Então, deixa eu copiar isso aqui, ó. Ah, ele não está deixando, né? Então, pera aí. Então, ó, se você olhar, ó, vamos colocar aqui, ó, 3 casas, mais 3 casas. Na pior das hipóteses, a população vai para 4 milhões, né? 4 milhões e 70, 4, quer dizer, 470 milhões de pessoas, né? Essa seria a previsão mais, digamos,
otimista entre aspas, né? Porque isso não digamos, não seria exatamente positivo, mas em termos de um maior valor que pode chegar. Se fosse no mercado de ações, a gente poderia dizer que é otimista, mas aqui, né, um aumento populacional sempre vai trazer problemas, né? Mas vamos chamar então de previsão otimista, né? Só o nome, né? Maior previsão aí chega no máximo num intervalo aí de 465 milhões de pessoas. Aqui no mais pessimista, né, a gente vai chegar numa população aí, adicionando o rótulo de dados, de 208 milhões de pessoas, que seria um pouco abaixo do que a gente está hoje, que é 209 milhões. E na perspectiva mais realista, ele acredita que a gente vai ficar mais ou menos ali, vamos ver, em 336 milhões. Então, os 336, 340 milhões aí é a estimativa mais provável, né, que vem acontecer aí. Estimativa, então, média. Nem é um valor nem tão alto, nem tão baixo. Tudo isso daqui a gente utiliza aquele conceito de distribuição normal, que é a curva gaussiana. É o conceito aí primordial dentro da estatística que você acaba utilizando para fazer essas estimativas aí, intervalo de confiança superior, intervalo de confiança inferior, tudo isso aí vem dessas ferramentas estatísticas e elas são usadas aí para estudar aí essas probabilidades, né? Nem sempre nem sempre é válido, mas eu acho que é uma das ferramentas mais usadas da estatística. Talvez eu até faça um vídeo aí explicando brevemente o que é a curva de distribuição normal, né? Que eu acho que eu já estava para fazer. Então vejam aqui, ele faz essa previsão. E aqui você consegue os valores exatos das previsões aqui embaixo, ó, tabelados para você. Então, de 10 em 10 ele vai mostrar para você qual que é o valor realista, o valor aqui acho que é o pessimista e aqui o valor, digamos, otimista. Então essas planilhas de previsões são interessantes tanto para mercado financeiro, quem está entrando aí para Bolsa de Valores pode ser interessante, só que você não pode imaginar que ela vai fazer uma previsão certeira, porque a gente sabe que existe o que a gente chama de cisne negro, alguma coisa imprevisível. Por exemplo, se você colocasse num gráfico qual é a previsão do crescimento da Bolsa, daria um valor bem mais alto do que está hoje. Tudo porque ninguém conseguiria prever uma pandemia. Então você tem que ter muita expertise de não ficar preso a esse tipo de perspectiva. Então você tem que ir além, não dá só para imaginar que a estatística aí vai te dar o resultado exato, né? Até porque existem alguns investidores, né? Até tem um investidor, acho que o mais rico do mundo, né? O Warren Buffett, ele diz assim: se o mundo, se a bolsa de valores, se o passado explicasse o que vai acontecer na bolsa de valores, né? Dentro do mercado financeiro, as pessoas mais ricas do mundo seriam os bibliotecários, né? Então ele brinca. Então essas previsões são apenas previsões. Podem tanto acontecer quanto não acontecerem, tá certo? Então, essa aqui então é assim que você utiliza esse gráfico aí, essa planilha de previsão, tá bom? Então um abraço para vocês, tudo de bom aí nessa semana aí. Vamos ver se esse coronavírus acaba de uma vez, vamos ver como é que vão ser os desdobramentos em relação a isso. E tudo de bom para vocês e tchau!